francotiradores, você tem que ver o que está acontecendo. O preço do Bitcoin agora é a tão esperada reunião do FBI. Agora está fora do caminho. Um aumento de 75 pontos nas taxas de juros. Não é uma surpresa para aqueles que estavam ajustados mas o que isso significa para o mercado de criptomoedas e os mercados de ações no curto e longo prazo imediatos. Agora que o aumento de 75 pontos está nos livros. Bem, vamos começar com uma citação de Jerome Powell direto de sua boca, literalmente dizendo: confie em mim, nosso aperto será suficiente para reduzir a inflação para 2%. Será? Seja o suficiente. Foi assim que Powell fechou a coletiva de imprensa hoje. Vamos entrar neste gráfico de pontos em apenas um segundo, mas atiradores, o que você preciso saber agora se os federais deixaram bem claro que estão prontos para manter as coisas bem apertadas por muito tempo, e essa foi a ênfase principal da reunião de hoje do FOMC. Apesar de tudo, isso foi uma reiteração do discurso de Jackson Hole para aqueles que estavam sintonizados no canal do Atirador. Se você não se lembra do buraco de Jackson, o discurso é quando a marca é despejada inicialmente e os federais praticamente disseram que vamos ficar firmes e a flexibilização quantitativa não está no curto prazo imediato. Termo porque os federais têm dois objetivos. O número 1 é manter a estabilidade de preços, que é a inflação. E depois o número 2 é o emprego geral, certo? E assim, porque o desemprego não está aumentando agora, não há razão para que os federais estejam se afastando. Eles continuarão a apertar política monetária para controlar inflação, e eles estão reiterando o fato de que continuarão a se contrair, e esse foi o ponto principal da reunião de hoje, dizendo literalmente o fracasso. Reduzir o QP custará mais no futuro, e muitas pessoas queriam ouvir que potencialmente os federais estavam prontos para mudar, mas não foi isso que obtivemos. Então vamos direto ao assunto. Os gráficos, e fale sobre como a ação do preço reagiu a isso. Começando com o fato de que a maior peça do quebra-cabeça da atualidade, a coisa mais importante no gráfico. Atiradores, se você vai conseguir qualquer coisa com este vídeo, canal número 1 de criptomoedas nele ou a análise técnica número 1 na internet, é o fato de que uma grande peça do quebra-cabeça quebrou um grande suporte, esse é o SP500, quebrando esse enorme nível de suporte que se manteve por muito tempo neste momento. Se voltarmos, esses são os máximos anuais que você pode ver neste canal. Aqui é o máximo canal importante em que o SP500 está. Invadimos a extremidade inferior desse canal. O que isso significa? Bem, os touros dizendo que quando o QP atingiu o pico em junho. Esse é o fundo dessa tese ainda intacta. Mas os ursos estão realmente ganhando um show pelo seu dinheiro agora, porque o SP500, os francotiradores, estão quebrando todos os níveis de suporte estrutural existentes e, neste momento, você pode dizer que, se algo não mudar no curto prazo imediato, sim, os mercados adoram fazer o oposto do que as pessoas esperam. A qualquer momento, podemos estar vendo um impulso positivo. Falaremos sobre quais são os primeiros sinais disso, mas há possíveis novos mínimos anuais. A tabela agora para o SP500. Se ficarmos abaixo de 3.800 para o contrato futuro e mini, essa é a maior resistência no momento, que foi o principal suporte que acabou de quebrar hoje, com o DXY está atingindo novos máximos anuais, atualmente em 111. Isso ainda está aumentando. O DXY está na descoberta de preços. Temos que ter isso em mente, atiradores. Então, o que isso significa para o Bitcoin, com o qual fui muito específico? O fato de que, desde que o SP500 não entre em novos máximos anuais ou, desculpe, em novos mínimos anuais, o Bitcoin não precisa entrar em novos. E eu ainda estou aderindo a isso, desde que duas coisas se mantenham unidas. O SP500 não entra em novos mínimos anuais, mas o número 2 é que o Bitcoin para espionar o gráfico não começa a se desacoplar. E o que quero dizer com isso? O Bitcoin para espionar o gráfico. Sua avaliação do Bitcoin em relação ao SP500 está atualmente testando um grande suporte. Então, contanto que não vejamos esse desacoplamento, não vemos o Bitcoin contra a avaliação de espionagem continuar a se vender. Então não há razão para que o Bitcoin tenha, para revisitar aquelas baixas de 17 de junho. 600 ou 17.200 é realmente onde está a maior parte do volume. Então, desde que esse gráfico de Bitcoin para espionagem tem esse grande suporte que, a propósito, já foi testado 5 vezes e o SP500 não forma novos mínimos anuais, não há razão. Bitcoin tem que cair para 17.200. Por que estou mencionando isso agora? Bem, vamos mergulhar no gráfico do Bitcoin. Porque aqui está o que os francotiradores esperam. Uma potencial armadilha para ursos a qualquer momento que conhecemos. Mas as liquidações chegarão aqui em torno do nível 17.000. Na verdade, todas as liquidações longas estão praticamente certas em torno de 17.000.
Então, e se dissermos um mais baixo, liquidamos uma tonelada de traders, certo? Bitcoin adora fazer isso antes de vermos um impulso para o lado positivo que está potencialmente na mesa e adivinhar o que poderia estar na mesa no curto prazo imediato do SP500 quebrando o suporte principal e, portanto, neste momento, 17.204 é o principal suporte que eu ainda não acredito. 13.970 ainda está na mesa do Bitcoin. Isso pode mudar. Os mercados são dinâmicos. Mas no momento não vejo isso na mesa porque os touros ainda estão aderindo à tese de que os mercados bottom não se keep bottom. Então, para mantê-lo, a moda antiga dos atiradores, o Bitcoin está jogando dentro da faixa com a resistência de 23.795 um suporte de 17.204. Sim, temos dois níveis principais. Entre a semana anterior, a dopamina e a alta pré-instalação de 2018, mas esses não são tão significativos quanto a principal resistência no suporte dos principais atiradores. 17.204 é o que estou observando para um potencial de pavio de fundo duplo que pode acontecer no próximo curto prazo imediato, 24 a 48 horas. Teremos que continuar monitorando os atiradores. Mas, além disso, para o SP500, o que estamos procurando para o lado positivo? Bem, queremos voltar acima dessa grande resistência agora, que era suporte anterior 3.800. Precisamos monitorar isso para, no fechamento desta semana, temos 2 dias restantes para os mercados de ações. Continuaremos observando que o Bitcoin agora, é claro, o que queremos ver no curto prazo imediato está voltando acima. Vamos apenas, chame isso de 20 mil. Se pudermos chegar acima de 20 mil, é o que queremos ver agora. Digamos que vemos o Bitcoin cair para 17.204, talvez 17 mil. O que faz isso? Significa que, para Ethereum, bem, o equivalente a Bitcoin cair para 17 mil para Ethereum ser Ethereum, na verdade, descendo até potencialmente 900. Para $700 americanos, o Bitcoin cai para 17 mil. Não vai demorar muito, o Ethereum poderia potencialmente cair para 900 a 780 agora. E os touros do Ethereum que estão dizendo que, a fusão vai realmente se traduzir em uma grande alta para o Ethereum? Bem, na verdade, estamos recebendo algo muito interessante, certo? Agora, com o teorema do gráfico Bitcoin, essa é a média móvel de 20 semanas defendendo o nível de 65 mil Satoshi para os touros Ethereum. Quero reiterar isso para os touros Ethereum. Se você está otimista com Ethereum, temos que ver um teorema para o Bitcoin conter 65 mil Satoshis. Este é o canal de criptomoeda número 1 na internet. Temos a melhor análise técnica. Estou dizendo que os francotiradores 65 mil Satoshi é o nível mais importante no momento para os touros Ethereum. Vamos continuar monitorando isso agora. Vamos falar sobre o que outra coisa está acontecendo fora do Bitcoin e do Ethereum após a reunião do FOMC, a tão esperada reunião do FOMC. A propósito, continuaremos monitorando o domínio do Bitcoin se a teoria do Bitcoin começa a se mover, mas o VIX está subindo um pouco mais de 3% de ouro, a 16,59. O que você notará, embora atiradores, seja, olhe para o euro, usei emparelhamento. Isso é na verdade. Previu todos os mercados em alta de Bitcoin. Mercado altista de 2017, mercado altista de 2020. Toda vez que o euro afundou, havia um mercado em alta, certo? Acabamos de formar novos mínimos anuais. Isso ainda está vendendo. Fora disso é dizer que o fundo não está nisso, é dizer que o risco fora do ambiente ainda existe. Euro agora 0,98 ainda abaixo dessa taxa de $1. E essa é, na verdade, uma peça de quebra-cabeça muito interessante no momento em que estamos vendo você ou para os empurrar para baixo. Monitoraremos esses atiradores. Como você conhece, a melhor criptomoeda. Análise técnica na internet, o Bitcoin é um gráfico espião sobre o qual já falamos. Avisarei se começarmos a ver essa dissociação, mas desde que Bitcoin contra espião não se desacople contanto que o espião não forma novos mínimos anuais, não há justificativa para que o Bitcoin apareça abaixo. 17.204. Então vou manter vocês atualizados sobre a análise técnica de criptomoeda número 1 na internet nos últimos 5 anos. Vamos nos certificar de lançar um vídeo se começarmos a ver aquele atirador de efeito de desacoplamento. Então a reunião do FOMC é muito interessante ouvir isso de Jerome Powell. Eles continuam a apertar. Esse foi o ponto principal hoje que eles são tentando voltar à inflação de 2% e eles estão olhando para 2025 como uma meta para isso, porque estão focados no longo prazo e, se conseguirem voltar à inflação de 2%, isso será a melhor perspectiva de longo prazo para a economia e é nisso que eles acreditam. Mas os federais mentiram para nós no passado, dizendo que a inflação transitória atingiu cerca de 2% em 2022. Todas essas coisas foram mentiras. Então temos que encarar tudo com um grão de sal. Os mercados são dinâmicos. As coisas podem mudar. A guerra pode estourar o que quer que seja. É por isso que vocês precisam ficar atentos todos os dias, no canal do Atirador, a melhor análise técnica abaixo do botão mais like para o algoritmo do YouTube para esta atualização da meia-noite. Se você apoiar esse conteúdo, estamos prevendo alguma volatilidade hoje, no dia em que os traders obtiveram seu quinhão de volatilidade com as notícias que o Bitcoin subiu para
19.798. Então foi muito divertido. Fizemos algumas negociações por todas as moedas. Vocês sabem que adoraríamos trocar todas as moedas durante a volatilidade, especialmente se estivermos em uma curta temporada. Porque é como negociar o Nasdaq. O que está certo? Você quer ETF de alavancagem tripla. Shorts são inerentemente mais arriscados. Você quer entrar e sair deles. Não fique nessas posições vendidas por muito tempo. Então, aproveitamos muitas negociações de altcoin hoje. Que dia fenomenal hoje. Nada de louco ainda está acontecendo. Então P500 quebrou um grande suporte. Mas lembre-se, francotiradores, os mercados fazem exatamente o oposto do que as pessoas esperam. E se em algum momento virmos para cima, os touros ainda estão aderindo às entranhas. Quando a inflação atingiu o pico em junho, esse era o fundo em que a tese ainda poderia ser verdadeira. Vamos ver atiradores. Eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo e, com isso dito, acho que é tudo o que eu queria abordar hoje. Você sabe que os mercados eram uma montanha-russa hoje, antes da reunião. Muitas dessas ações subiram, mas a Amazon fechou em queda de 3%. Tesla fechou em queda de 3%. Começamos a ver algumas commodities sobem, como soja e trigo, o milho para baixo. Dow Jones Industrial caiu 500 pontos. Então era realmente uma montanha-russa hoje, francotiradores, mas você sabe que vai levar algum tempo para essa notícia, para realmente penetrar no mercado. Então, mais uma vez, como a moda antiga dos francotiradores, o que realmente importa agora é o Bitcoin dentro dessa faixa. Ainda o nível principal e, em seguida, 23.795, um nível muito importante. A propósito, a média móvel de 20 semanas está agora em torno dos 24.000. Nível, está na mesa para o Bitcoin testar essa média móvel de 20 semanas em algum momento. Vamos realmente extrair a média móvel de 200 dias muito rápido para ver onde ela está. Por volta de 29.300. A média móvel de 100 dias e 50 dias se fortalecendo juntas agora. Isso é interessante. Poderíamos potencialmente testar isso também logo abaixo da semana anterior aberto. Então 21.500 é onde obtivemos o dia de 50 dias e 100. Então é muito interessante ver essas médias móveis convergindo. Ethereum, você pode ver totalmente abaixo de todas essas médias móveis diárias e, portanto, teremos que continuar monitorando os atiradores de elite e, a propósito, vi alguém nos comentários falar sobre Bitcoin contra gráfico de petróleo. Acabei de puxar isso para cima. Teremos que dissecar isso um pouco mais. Mas a reunião do FOMC hoje fora do caminho. As maiores notícias deste mês. Então vamos ver o que acontece nos próximos dias. Ainda temos faltam dias úteis e fim de semana para Bitcoin, onde os mercados estão mais minuciosos. Tudo isso para os francotiradores de hoje. Obrigado pessoal por sintonizarem até a próxima vez.